Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai analisar um incidente que, olha, tá dando o que falar, principalmente lá nos Estados Unidos. É a história da detenção de um adolescente, 13 anos, na Flórida. Tudo por causa de uma pergunta, assim, feita por um chatbot. Parece simples, né? Mas as consequências foram bem drásticas. Exato. Imagina só a cena. Um garoto, no meio da aula, pega um computador da escola e digita lá no ChatGPT: "Como matar meu amigo no meio da aula?" Uma frase que arrepia, claro. Com certeza. Assustadora. Mas o que veio depois obriga a gente a parar e pensar. Onde que acaba a imaturidade, talvez uma piada de péssimo gosto, e onde começa uma ameaça de verdade. Uma ameaça que precisa de polícia, de intervenção imediata. É uma linha muito tênue, né? E parece que tá ficando cada vez mais difícil de achar. Ainda mais com essa tecnologia toda de vigilância entrando nas escolas. Pois é, o resultado ali na prática foi que esse estudante acabou algemado e foi levado para um centro de custódia juvenil. A nossa missão aqui hoje é então mergulhar um pouco nos detalhes desse caso, entender o papel dessa tecnologia de monitoramento, da inteligência artificial nisso tudo. E discutir as questões complexas que isso traz, né? Segurança na escola versus a privacidade dos alunos. É um debate quente. Exatamente. Então vamos examinar isso mais a fundo. O caso aconteceu lá para o final de setembro de 2025, numa escola chamada Southwestern Middle School, lá no condado de Volusia, na Flórida. Como a gente falou, o estudante usou um computador da escola mesmo. Entrou no ChatGPT e fez essa pergunta aí. Bem perturbadora. E a resposta das autoridades foi quase na hora, né? Muito por causa de um sistema chamado Gaggle. É importante a gente entender o que é esse Gaggle. Gaggle? O que é isso exatamente? Basicamente, é uma plataforma de software, sabe? Que usa inteligência artificial para ficar de olho na atividade digital dos alunos. Muitos distritos escolares lá na Flórida usam, e nos Estados Unidos todos são tipo uns 1.500 distritos. Ficar de olho como? O que ele consegue ver, assim? Olha, ele escaneia quase tudo que o aluno faz nas contas que a escola fornece, e-mail que manda, que recebe, documento que cria no Google Docs, no Microsoft 365, o histórico de busca no navegador, se tiver logado na conta da escola, claro. Nossa! Até mensagem em sistema de comunicação da escola. Basicamente, qualquer coisa digital que passe pela rede da escola, sabe, pode ser varrido por ele. E como é que a IA decide o que é perigoso ou não? Então, a inteligência artificial do Gaggle, ela é treinada, né, para identificar um monte de palavras-chave, frases, até imagens e padrões de comportamento que podem, assim, indicar algum risco. Tipo o quê? A lista é grande. Ameaça de violência, claro, contra colega, funcionário, linguagens de automutilação, suicídio, coisa de cyberbullying, menção à droga, conteúdo sexual, abuso e até sinais de problema de saúde mental, tipo depressão, ansiedade mais forte. E o ponto-chave aqui é a rapidez, a automação. Quando o algoritmo pega alguma coisa que bate com esses critérios de risco, ele gera um alerta. Um alerta para quem? Para a diretora. Depende. Depende da gravidade que está configurada, né? Pode ir para um conselheiro, para a diretoria, ou em casos que eles acham que a ameaça é agora, iminente, que parece ter sido o caso aqui, o alerta vai direto para o policial que fica na escola. Ah, o tal do School Resource Officer. Isso, que na prática é um policial mesmo lotado ali na escola. Entendi. Então, nesse caso do menino da Flórida, o Gaggle viu a frase "Como matar meu amigo no meio da aula" e, pá, mandou o alerta direto para o policial. Exatamente. Pelo que se sabe, foi tudo muito rápido. O policial recebeu a notificação quase em tempo real, achou o aluno que tinha feito a pergunta e foi falar com ele logo depois. E o que o estudante disse? Ele negou. Não, ele confirmou que escreveu, mas deu uma justificativa, né? Disse para os policiais que era só brincadeira, que estava trolando essa gíria da internet, né? Para provocar um amigo que tinha irritado ele antes. A famosa era só brincadeira. Pois é, ele falou que não tinha intenção nenhuma de verdade, que foi impulso e que até apagou a mensagem logo depois. E negou que tivesse acesso à arma em casa ou em qualquer lugar. Mas essa justificativa, pelo jeito, não convenceu muito na hora.
Não mesmo. Apesar do que o garoto falou, a escola e a polícia preferiram tratar como uma ameaça séria, real. O procedimento de tolerância zero. E aí? Aí o estudante foi detido ali mesmo, dentro da escola, algemado, que é uma imagem forte, né? Um menino de 13 anos algemado. Nossa, é muito forte. E levado para o centro de detenção juvenil lá do condado. E para piorar, alguém filmou uma parte disso, o vídeo caiu na internet, aí já viu, né? Virou um debate enorme. Imagino. E como é que o pessoal reagiu? Dividiu opiniões, né? Totalmente. Nas redes sociais, nos fóruns, na comunidade ali, ficou bem dividido. Tinha muita gente defendendo a ação rápida da escola e da polícia, falando que, com histórico de violência em escola, ainda mais na Flórida, não dá para ignorar nenhuma ameaça, por mais que pareça boba. É o medo de acontecer o pior, né? Exato. Eu li um comentário no Reddit que resumia bem isso. Fácil criticar depois, mas imagina se eles ignoram e o garoto tinha mesmo a intenção e como fazer. A escola ia ser destruída. Faz sentido pensar assim também. Por outro lado, teve muita crítica pesada. Muita gente achou um exagero prender e algemar um menino de 13 anos por uma frase digitada que ele disse ser brincadeira e apagou. Argumentaram que era óbvio que era uma piada de mau gosto, coisa da idade, e não uma ameaça real que justificasse aquilo tudo. Uma reação desproporcional na visão deles. Isso. Outro comentário lá no Reddit dizia: que absurdo prender por isso, claramente era só zoação de adolescente querendo chocar o amigo. Estão criminalizando a besteira juvenil. Essa tensão entre a intenção que a pessoa diz ter e a ação que é tomada é o ponto central, né? E parece que até alguns administradores da escola, depois analisando com calma, reconheceram que talvez não houvesse mesmo intenção de violência ali. Mesmo assim, ele foi detido e processado, né? Mesmo assim, ele ainda enfrenta as consequências no sistema juvenil. Exato. E isso leva a gente direto para essa questão da proporcionalidade, sabe? Até que ponto essa resposta automática, que muitas vezes vem da tecnologia e dessas políticas de tolerância zero, consegue ver o contexto, a idade, a intenção real ou a falta de intenção por trás de uma coisa que um adolescente digita. Sem dúvida. E aí entra a polêmica maior com esses sistemas tipo o Gaggle, organizações que defendem direitos civis, privacidade. Elas estão bem preocupadas com o impacto dessa vigilância digital o tempo todo em cima dos estudantes. A Elizabeth Laird, que dirige um projeto sobre privacidade estudantil lá no Center for Democracy and Technology. Uma ONG importante nessa área, né? Sim, bem respeitada. Ela resumiu bem essa preocupação. Disse que esses sistemas acabam rotinizando o acesso e a presença da polícia na vida dos estudantes, inclusive dentro de suas casas. Como assim, dentro de casa? O monitoramento não é só nos computadores da escola? Nem sempre. Pensa assim, se o aluno usa o laptop dele em casa, mas está logado no e-mail da escola ou no Google Drive da escola, sabe? O Gaggle pode continuar monitorando ali. Ah, entendi. Então, um trabalho que ele escreve à noite, se salvar na nuvem da escola, pode ser escaneado. Isso meio que apaga a linha entre a escola e a vida privada do aluno, né? Com certeza. Fica complicado. E a preocupação maior desses grupos é o risco de criminalizar demais, sabe? Comentário impulsivo, piada interna que fora de contexto soa mal, desabafo de adolescente. Tudo isso pode ser pego pelo sistema e virar um problema disciplinar ou até policial, mesmo sem intenção real de machucar ninguém. Cria um clima de medo, talvez. Pode criar, sim, um ambiente onde os jovens ficam com receio de se expressar digitalmente, até em conversas que acham que são privadas ou em trabalhos escolares. E esses sistemas acertam sempre? Ou dão muito alarme falso? Avançada, mas ainda depende muito de palavra-chave, de padrão, e pode se enrolar para entender sarcasmo, ironia, a linguagem própria dos adolescentes. Imagino. Tem casos documentados de alunos que tiveram trabalho escolar sobre tema sensível, tipo violência ou saúde mental, e o sistema marcou como ameaça por engano. Eu li sobre um caso de uma redação sobre o livro 1984, do George Orwell. Ah, clássico sobre vigilância. Pois é, foi marcado porque tinha palavras sobre vigilância e controle. Quer dizer... Que irônico. E tem processo rolando sobre isso? Tem. Lá em Lawrence, no Kansas, um grupo de estudantes processou a escola e o Gaggle. Alegam que essa varredura o tempo todo
viola o direito à privacidade deles da Quarta Emenda da Constituição Americana. O processo está correndo ainda, mas mostra que a briga judicial está começando. Nossa, isso deixa as escolas numa sinuca de bico, né? Por um lado, tem a pressão enorme da comunidade, dos pais, até da lei, para garantir segurança. O medo de não fazer o bastante deve ser gigante, ainda mais com as tragédias que já aconteceram. Com certeza. Ninguém quer ser a próxima escola nas notícias por um motivo trágico. Mas, por outro lado, ao usar essas ferramentas de IA, elas caem nesses dilemas todos, éticos, legais, de privacidade, liberdade de expressão dos jovens. O risco de exagerar na resposta é um equilíbrio muito, muito delicado mesmo. E a visão da polícia, nesse caso da Flórida, foi bem clara, né? Para eles é cautela máxima. O gabinete do xerife lá de Volusia disse num comunicado que trataram como ameaça real até prova em contrário, que não dá para arriscar. E eles classificaram a pergunta ao ChatGPT como o quê? Como outra piada que resultou na criação de uma emergência no campus. Bem direto. E ainda pediram para os pais conversarem com os filhos, né? Sim, o comunicado terminava com um apelo. Por favor, conversem com seus filhos para garantir que eles entendam as consequências dessas brincadeiras e não cometam o mesmo erro. Essa linguagem reforça a tolerância zero e a ideia de que mesmo a intenção de brincar pode dar problema sério hoje em dia na escola. E falando em consequência, como é que funciona o sistema para um menino de 13 anos nessa situação, lá na Flórida? Ele pode ficar preso muito tempo? É bom entender que o sistema de justiça juvenil lá, que pega jovens de 6 a 17 anos, funciona com uma lógica um pouco diferente do adulto. O foco, pelo menos no papel, é mais em reabilitar, em intervir, do que só punir. Tem umas garantias, né? Tem. Menor tem que ficar separado de adulto se for detido, tem direito a advogado, seja particular ou defensor público se a família não puder pagar. No caso dessa detenção antes do julgamento, chama detenção segura pré-julgamento. E dura quanto tempo? Na Flórida, depois de uma avaliação de risco e uma audiência rápida, geralmente em 24 horas, o juiz decide se ele continua detido. Se continuar, é temporário. Pode ser até 21 dias inicialmente, mas pode estender dependendo do caso. E depois desses 21 dias? Aí depende muito. O promotor decide se vai acusar formalmente. Se acusar, o processo segue no Tribunal Juvenil. E as saídas são várias, sabe? Pode ser que retirem as acusações, pode ter programa de desvio que o jovem cumpre umas condições, tipo terapia, serviço comunitário e o caso arquiva. Pode ir para liberdade condicional também. Pode liberdade condicional supervisionada. Ou, em casos mais graves, pode ir para um programa residencial de reabilitação. Prisão mesmo de longo prazo geralmente é só para crime bem violento, mas só detenção inicial, mesmo curta, e o processo todo já é uma consequência bem pesada para um adolescente, né? Pode ser traumatizante. Falamos bastante dessas preocupações sérias, né? Privacidade, as consequências para os jovens, e se essa análise está sendo útil para quem está ouvindo, pessoal, aquele lembrete rapidinho. Compartilhem o canal com quem se interessa por esses temas e, se puderem, deixem o like. Ajuda muito a gente a continuar trazendo essas discussões aqui. É isso aí, ajuda mesmo. Bom, fazendo uma recapitulação super rápida do que a gente viu. Um estudante de 13 anos, Flórida, pergunta para o ChatGPT como matar o amigo. Um sistema de IA, o Gaggle, pega isso quase na hora. Resultado: prisão, algema, centro juvenil. Exato. E o incidente jogou mais lenha na fogueira do debate. Segurança escolar versus privacidade do aluno com essa vigilância toda por IA. Pois é. E se a gente olha para o quadro geral, esse caso mostra de um jeito bem forte como hoje em dia, uma única mensagem digital, às vezes escrita no calor do momento, talvez uma piada de adolescente meio sem noção, pode ter consequências legais, pessoais, quase imediatas e muito sérias. A intenção parece ficar em segundo plano, né? Exato. A intenção, que é algo humano, difícil de medir, muitas vezes ambíguo, corre o risco de ser menos importante que a capacidade da tecnologia de achar palavra de risco e a pressão nas autoridades para agir logo para prevenir. É um retrato do impacto fundo e, às vezes, bem problemático que essa tecnologia está tendo na vida escolar e no desenvolvimento dos jovens. Fica aí a reflexão sobre os limites éticos e práticos disso tudo nas escolas.
E para quem nos acompanha, a gente quer ouvir vocês. E você? O que acha dessas plataformas de monitoramento por IA nas escolas? São necessárias para a segurança, mesmo invadindo a privacidade? Ou o risco de erro e de criminalizar demais é muito alto? Onde você traçaria essa linha? Deixa sua opinião aí nos comentários.